Olá, meu nome é Aldeni Carla e hoje eu vou explicar para vocês um pouco hoje sobre a tabela periódica. Primeiro eu vou começar explicando um pouco sobre o seu conceito. A tabela periódica é um modelo que agrupa todos os seus elementos químicos conhecidos e as suas propriedades, e eles são organizados em ordem crescente de número atômico, ou seja, seu número de prótons. Aqui está o seu modelo, onde está todos os elementos da tabela periódica. E agora eu vou falar um pouco sobre as curiosidades. Algumas curiosidades, né? Não todas, mas vou citar aqui algumas. Hoje, atualmente, no total, a nova tabela periódica possui 118 elementos químicos, entre eles os naturais e os artificiais. Os naturais têm 92 elementos químicos naturais e 26 artificiais. Aí, cada quadrado da tabela periódica vai ter o nome do elemento, o seu símbolo e o número atômico. E o elemento plutônio foi descoberto na década de 40 pelo químico estadunidense Glenn Seaborg. E há mais de 350 anos, o primeiro elemento químico isolado em laboratório foi o fósforo, pelo alquimista alemão Brand. E agora eu vou falar um pouco sobre a organização da tabela periódica. Vamos começar falando um pouco sobre os períodos. Os períodos, eles são as linhas horizontais numeradas, que apresentam elementos com o mesmo número de camada eletrônica. Ou seja, a gente vai ter 7 períodos. O primeiro período, 2 elementos. O segundo período, 8 elementos. O terceiro período vai ter 8 elementos também. O quarto período, vamos ter 18 elementos. E o quinto período também. O sexto e o sétimo período, vamos ter 32 elementos. Aí, com a organização dos períodos da tabela, algumas linhas horizontais se tornariam muito extensa. Por isso, é comum representar a série de lantanídeos e a série de actínios, que eu vou falar mais para frente. E também a gente tem os grupos. Os grupos, anteriormente, eles eram chamados de famílias. São as colunas verticais, onde os elementos possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa, ou seja, a camada de valência. Aí temos 18 grupos. Muitos elementos desses grupos estão relacionados de acordo com as suas propriedades químicas. O grupo 1 é chamado de família 1A, o grupo 2 é chamado de família 2A, o grupo 13 na verdade, é chamado de família 3A, o grupo 14 de família 4A, o grupo 15 de família 5A, o grupo 16 de família 6A, o grupo 17 de família 7A e o grupo 18 de família 8A. Que a família 8A são os gases nobres. Aí a gente também tem os elementos de transição, que também é chamado de metais de transição, e ocupam parte da tabela, que vai ser o grupo da família 1B, que é o grupo 11, o grupo 12, que é a família 2B, o grupo 3, que é a família 3B, vai ser o grupo 4, o grupo 5, o grupo 6, o grupo 7, o grupo 8, o grupo 9 e o grupo 10, que vai ser o dos elementos de transição. E a série de lantanídeos, que era o que eu estava falando, ela vai ser formada por lantânio, sério, praseódimo, neódimo, promécio, samário, európio, gadolínio, térbio, disprósio, ômio, érbio, túlio, itérbio e lutécio.
E a gente vai ter também a série de actídeos, que contém os elementos actínio, tório, protactínio, urânio, netúnio, plutônio, americício, entre outros. Que se for citar todos é muito. Aí por determinação. Aí a gente vai falar também um pouco da história da tabela periódica. Então, teve a finalidade fundamental de se criar uma tabela periódica para facilitar a classificação, a organização e o agrupamento dos elementos conforme as prioridades. Aí, a tabela periódica mais completa foi elaborada pelo químico russo Mendeleev no ano de 1869, em função da massa atômica dos elementos. Mendeleev organizou grupos de elementos de acordo com as propriedades semelhantes e deixou espaços vazios para os elementos que ele acreditava que ainda seriam descobertos. E também a tabela periódica, como conhecemos atualmente, foi organizada por Henri Moseley. Henri ordenou pelo número atômico dos elementos químicos, reorganizando a tabela proposta por Mendeleev. Aqui também William Ramsay descobriu os elementos neônio, argônio, criptônio e xenônio. Esses elementos, eles juntamente com o hélio e o radônio, eles incluem a família dos gases nobres na tabela periódica. E, por último, Glenn Seaborg descobriu os elementos transurânios do número 94 ao 102. Ele propôs também a reconfiguração da tabela periódica, colocando a série dos actínios abaixo da série dos lactínios. Ou seja, a série dos actínios está abaixo da série dos lactínios. E essa vai ser a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a tabela periódica. E é isso. Até a próxima aula.